Beba água, tá, irmão? Beba bastante água. Abra sua Bíblia, livro de Marcos. Evangelho escreveu Marcos, capítulo 5. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito na Bíblia, ok? É o primeiro evangelho que vai ser escrito, que vai depois dar origem a Mateus, Lucas e João. Ele é o primeiro evangelho. E aí, Marcos aqui, nós vamos ler hoje algo muito impactante e importante. Marcos 5, ok? Não sei se vai ser projetado ali, mas se não, abra sua Bíblia aí. Diz assim, ó, a partir do verso 1. Chegaram ao outro lado do mar, região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao encontro. Esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro, se curvou-se diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplicou que não lhe torture, pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. Pula comigo aí para o verso de número 13. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem, entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela costa íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para a cidade próxima e para os arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Pula comigo agora para o verso de número 18. Então quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa, para sua família, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela leitura da palavra do Senhor, ó Pai, esse registro aqui, que é aproximadamente quase 2.000 anos atrás, algo que o Senhor fez, operou sobre essa terra, Senhor. Peço a Deus, ó Pai, que essa palavra agora, ela deixe de ser simplesmente uma palavra escrita em um livro, mas que ela venha entrar em nós através da ação do Espírito, e que possa gerar em nós compreensão, entendimento, para que a verdade do Senhor nos liberte, nos transforme, para que alcançamos corações, ó Deus, ó Pai, maduros, corações sadios, corações transformados e libertos no Senhor.
Eu peço agora, Pai, se tiver alguma coisa agora dentro do coração dos teus filhos concorrendo, seja uma preocupação, seja uma tristeza, uma angústia que os seus filhos têm vivido, ó Deus, ó Pai, eu peço ao Senhor agora em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, dê ordem ao teu Espírito, para que o teu Espírito venha trazer calma, concentração e entendimento, e que não venha deixar com que nada roube o entendimento da tua palavra nesse momento, para que eu, conhecendo a palavra do Senhor, tenha libertação, ó Deus, ó Pai. É isso que eu peço, é isso que eu oro, e é isso que eu agradeço, em nome de Jesus, amém? Irmãos, o tema de hoje: há um grito a ser ouvido. Eu não sei se vocês prestaram atenção, quantos talvez já deve ter visto várias mensagens. Você já deve ter visto várias mensagens aí a respeito desse texto. Porque esse aqui não é um texto escondido, isso aqui é um texto revelado. E diz a palavra de Deus que havia um homem, e Jesus, quando ele chega nessa localidade, era uma cidade chamada Gadara. E quando Jesus chega lá, ele está entrando na cidade, ele está entrando no local com os seus discípulos. Vem um homem endemoniado. Você já viu um homem endemoniado ou alguém endemoniada? Tem um pastor que eu conheço que ele falou assim: que saudade de ver nos cultos os endemoniados. Que aí as pessoas acreditavam mais. Porque hoje, quando você fala em demônio, hoje quando você fala que uma pessoa é possessa por um demônio, muitos não acreditam nisso. Muitos acham que na verdade é um teatro. Outros acham que é uma invenção humana, mas poucos na verdade acreditam que é algo real. E a minha oração é que Deus te dê muita oportunidade de você ver manifestação demoníaca. Alguns falam assim: misericórdia, pastor, está repreendido em nome de Jesus. Mas é porque eu quero que você tenha experiência com Deus, para que você não veja ou não ande guiado por aquilo que pessoas falam, mas por aquilo que você tem visto e vivido. Você está aí? Uma coisa é eu falar para você a respeito de muita coisa. Você pode dizer assim: pastor, isso aí é mentira, isso aí é história, alguém que contou para você, ou você está inventando isso. Agora é diferente quando você passa por uma situação. Aí você pode dizer: não, é real, pastor, eu vi na minha pele, pastor, aquilo ali, misericórdia, aquilo ali não pode ser real, aquilo ali não pode ser humano. Se eu disser para você experiências que eu já vivenciei, vocês falariam para mim: pastor, você tinha que trabalhar na Marvel, você tinha que trabalhar lá na DC para fazer uns filmes, pastor, misericórdia. Eu já vi pessoas subindo na parede, irmão. Eu já vi pessoas levantar banco, irmão, com a mão, com 5 pessoas em cima dele, que humanamente é impossível. Por mais que você vá na academia todo dia, irmão, é impossível. Coisa que ao homem é impossível. A palavra de Deus fala que esse homem aqui, ele era preso com correntes, e ele pegava a corrente e se libertava como se fosse um fio de barbante. Esse homem vivia nas cavernas, vivia em sepultura, era o lugar de moradia dele. Isso é lugar para alguém morar, irmão. Isso é lugar para uma pessoa viver. Era lá que ele estava vivendo. E diz a palavra de Deus que quando Jesus ele chega naquele lugar, aquele homem vem correndo, ele se joga aos pés do Senhor, o Senhor já repreende ali o demônio. Mas aquele homem, sabe, ele estava possesso daquele mal. E quanto tempo talvez ele já estava vivendo aquilo? E quando eu pedi a Deus uma palavra para poder compartilhar com a igreja, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Quantas pessoas hoje estão vivendo opressas? Hoje nós vivemos num mundo que tem total liberdade, mas é o mundo que você vê hoje mais pessoas falando em suicídio, depressão, síndrome de ansiedade. Na minha época, quando eu era pequeno, eu falava: eu estou com ansiedade. Ah, menino, se enxerga. Mas hoje eu vejo criança sofrendo de síndrome de ansiedade, criança sofrendo de depressão. Doenças hoje têm se espalhado sobre a terra. Pessoas têm vivido dias ruins, dias maus, sabe? E Deus, ele quer trazer libertação. Eu não sei o que você tem vivido em Deus, mas eu conheço um Deus, querido, que é capaz de libertar da depressão, é capaz de libertar da ansiedade, é capaz de curar, transformar. Mas a gente tem que confiar nele, porque é uma via de mão dupla.
Você confia nele e ele então faz para com você. Mas muitas das vezes nós queremos as mãos de Deus, mas não queremos o dono das mãos. A gente quer que Deus faça pela gente. A gente quer que Deus nos dê aquilo que precisamos, mas nós não queremos então corresponder ao que Deus quer que a gente também faça. Isso é egoísmo. É como num relacionamento conjugal, onde um dos cônjuges quer se satisfazer e está pouco se lixando para a felicidade do outro. Isso não é um relacionamento sadio. O relacionamento sadio é quando um se dedica ao outro. Isso é um relacionamento, e é isso que Deus tem para nós. Deus quer que a gente viva um relacionamento vivo, verdadeiro. Mas por que hoje, pastor? Por que hoje as pessoas estão do jeito que estão? Porque o mundo está se afastando de Deus. Uma vez uma pessoa perguntou: se Deus realmente existe, pastor, por que as crianças na África passam fome? Por que as pessoas estão morrendo? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? E um sábio jovem disse: porque as pessoas deixaram Deus. O problema está sempre na essência. Quando você sai da sua essência, você morre. O amor se esfria. Hoje as pessoas estão tirando a vida um do outro por menos do que nada. Essa semana aqui dentro do nosso bairro morreu um jovem. Eu fiquei triste quando eu vi a foto daquele rapaz. Ele já veio entregar lanche aqui na minha casa. E às vezes eu pedia lanche tarde da noite, ele vem entregar lanche. E sabe o que eu fico triste? É porque, com a ausência da manifestação dos filhos de Deus, o império das trevas cresce. E vai ceifando vida atrás de vida. É vida atrás de vida. E quantas vidas hoje estão descendo ao caixão sem ter o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Porque não adianta, querido, você ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, se você não aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador na sua vida. Infelizmente, você não vai entrar no reino dos céus. Porque o Senhor Jesus disse bem claro: eu sou a porta, e aquele que entra por mim encontrará descanso para a vossa alma. O problema é que nós não queremos ir até Deus. Esse jovem estava numa região Gadara, querido. Era uma região que pertencia às tribos de Manassés, na divisão das 12 tribos. Se você talvez não conhece um pouco de geografia, eu quero aqui te falar. Existia a tribo de Manassés do norte e a tribo do sul. O lago de Genezaré, ou o lago da Galileia, ele ficava no meio. E Jesus então ele pega o barco com seus discípulos e vão para aquela terra. Só que naquela terra agora passou a habitar pessoas ruins, pessoas que adoravam um Deus estranho, pessoas que não estavam nem aí para Deus. E aí o que acontece naquela localidade? As pessoas dali foram rejeitadas pelo povo de Israel, porque são pessoas impuras. Quantas das vezes pessoas nos rejeitam, ou pessoas rejeitam umas às outras por determinada situação? Eu não sei você, mas a pior coisa é ser rejeitado, irmão. Quando você é rejeitado pelo seu pai, quando você é rejeitado pela sua mãe, quando você é rejeitado pelos seus amigos, isso é ruim demais, irmão. Eu já fui rejeitado várias vezes no time de futebol, só porque eu não jogo bem, irmão. Olha que perseguição. Quando você é rejeitado, ninguém gosta, irmão. Mas quando você sofre uma rejeição no seu pessoal, isso é difícil. Pessoas dentro de casa que queriam tanto o carinho de um pai, o carinho de uma mãe, e não tem. Pessoas que queriam ser amados, abraçados, beijados e ser cuidados, não tem. Gera uma carência emocional e afetiva dentro dessa pessoa, que mais tarde vai tentar se satisfazer com outras coisas, ou buscar outras coisas, e vai só afundando dia após dia em uma vida que não é para ela, não foi o projeto que Deus criou para ela. E daqui a pouco, quando essa pessoa se vê, ela já está tão envolvida com escolhas que ela tomou ao longo da vida dela, ou ao longo da vida dele, que isso vai te oprimindo. Isso vai te oprimindo de todos os lados. E cada vez você vai tentando fazer e buscar uma solução, mas a única solução para as pessoas nessa terra, querido, é Jesus Cristo, o Senhor. Se dinheiro fosse a solução, querido, não tinha tanto empresário se matando,
Se sexo fosse a solução, não tinha tanta gente, querido, saindo e mudando de relacionamento. Se droga fosse a solução, não tinha cada pessoa cada dia mais se envolvendo, buscando uma droga mais forte. A única solução para a alma do ser humano é Deus, é Jesus Cristo, é o Senhor. Você está aí? Então a primeira coisa dentro daquele homem tinha espíritos imundos. Olha só, a lei da física diz que dois corpos não podem fazer o quê? Ocupar o mesmo lugar no espaço, ok? Não tem como, por exemplo, eu colocar uma outra garrafa desse mesmo tamanho, desse mesmo formato dentro dessa. Não tem como, por quê? Porque são dois objetos, dois recipientes. Não tem como, isso é impossível. Mas espiritualmente tem. Porque dentro daquele homem, ele vai dizer que tinha o que dentro dele? Uma legião. Segundo alguns estudos, vai dizer que chega a ter até 5.000 uma legião. Você já imaginou uma pessoa com 5.000 demônios? É demônio com força, né? É rave o dia todo lá dentro. Já pensou num negócio desse, irmão? Que doideira! 5.000 demônios dentro de um homem. Pastor, isso é impossível. Não, meu filho, é possível. Porque o espírito, ele não está preso à matéria. Nós estamos presos a uma matéria. Agora o espírito não, ele é livre. Já viu aquele filme que o espírito atravessa a parede? Já viu? Quando eu era pequeno, falavam comigo assim: olha, cuidado, que vai vir um bicho, vai vir um espírito, vai puxar seu pé à noite. Irmão, isso não é de Deus não, irmão, isso assusta as crianças. Cuidado com o bicho papão. Já viu isso, irmão? Misericórdia, isso era do demônio, irmão. Era chamado demônio. E aí, sabe o que acontece? Tem muita gente que acredita nisso, e deve acreditar mesmo. Tem espíritos muito imundos, mas não é desse jeito aí não. Mas a palavra de Deus fala que dentro daquele homem tinha uma legião de demônio. Olha aqui, não tem como você ter a presença de Deus e a presença do diabo. Ou você tem Deus, ou você tem. Vira profeticamente, vira para o irmão, profetiza na vida dele, fala assim: você tem Deus na sua vida em nome de Jesus. Mas olha assim no olho e fala assim: na dúvida, sai em nome de Jesus. Amém? Na dúvida, expulsa, irmão. Se for de Deus, fica. Se não for, sai. Amém? Glória a Deus, você está aí. Então olha só, aquele jovem estava possesso por espíritos. E quando Jesus chega, Jesus está trazendo algo novo naquele lugar. Ele está trazendo uma libertação. E aquele jovem, ele vivia onde? Dentro de cavernas. Ei, escuta isso aqui. Tem muitas pessoas, querido, que estão deprimidas, sufocadas, e estão correndo para dentro de cavernas. Aqui, ter um tempo sozinho é de Deus. É bom, não é? Às vezes você tirar um tempo sozinho para você, só para você, se curtir. Isso é bom, irmão, isso é de Deus. Agora, solidão não é de Deus. Existem duas diferenças nisso. Você curtir um tempo com você, isso é bom e você deve fazer. Mas solidão não é de Deus. Se não fosse assim, Deus não falaria lá no início de todos os tempos, dizendo para o homem no jardim: não é bom o homem estar. Aí ele fez o quê? A mulher. Porque Deus, ele se retirava, a presença dele ficava lá no trono dele. Então o homem ficava sozinho no jardim. Imagina ele conversando com a girafa, conversando com o leão. Seria uma coisa meio bizarra, não seria? Tem algumas pessoas que conversam com as plantinhas em casa, já viu? Oi, menino, papai, cheguei. E você sabia, se você conversar com as plantas, já foi comprovado que a palavra que você declara de vida sobre a planta realmente traz vida? Faz esse teste. Pega 3 plantinhas iguais, coloca em 3 vasinhos. Para uma plantinha você vira a cara, para outra plantinha você fala palavras negativas, para outra plantinha você fala palavras positivas. Faz o mesmo processo com as 3 durante um mês. No final de um mês você vai ver. Tem muitos que falam assim: nossa, pastor, não, isso não existe não.
Isso é história. Então eu te desafio a fazer e provar que é história. Entende? Porque a palavra que sai da sua boca traz vida, diz o Senhor. Toda palavra que... Como é que foi criado o universo? Por meio de uma palavra. Haja luz e houve. Haja terra e houve. Agora a questão toda é o seguinte: o que você está declarando? O que você declara com as suas palavras? Aquele homem vivia a vida dele dentro de uma caverna, um sepulcro. Isso fala de podridão, isso fala de morte. Quantas pessoas hoje, querido, andam e se movimentam, não vive dentro de um sepulcro, não vive dentro de um cemitério, mas está com a sua vida podre, cheia de amargura, cheia de ressentimentos. Pessoas que não conseguem, sabe, vencer o pecado, mas o pecado vence todos os dias. Pessoas sendo dominadas pela opressão. Pessoas que vivem de síndromes, como eu já falei aqui. Pessoas que estão vivendo, querido, opressas, que buscam alegria, que buscam a felicidade nas coisas dessa terra. Mas diz a palavra de Deus que aquele que espera nessa terra é o mais miserável de todos os homens. Por quê? Porque vem de Deus. A sua origem é Deus. Então, se você não buscar em Deus, você nunca vai ser pleno, você nunca vai ser completo. Você pode se satisfazer nessa terra momentaneamente, mas certamente depois você vai descobrir: isso não me completou. Quantas pessoas nós vemos que casam e são dados em casamento, e o casamento não vai para frente? Sabe por quê? Porque eles casaram para ser feliz. E é aí que está o erro. Você casa para fazer o outro feliz. Aí está o segredo da felicidade. Muitas pessoas casam com um sentimento errado, com um propósito errado, se envolvem com um propósito: eu vou casar para mim me completar. Não, você é completo em Cristo Jesus. Porque se você tentar se completar no outro, você vai ver que o outro tem falhas, o outro tem erro, o outro tem problema. E aí daqui a pouco você vai ver que algumas coisas vão começar a entrar em conflito. E esses conflitos vai levar ao quê? A desistência, ao abandono e muitas das vezes a rejeição. Olha só, verso de número 6. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro, se curvou diante dele. Em algumas versões diz assim que ele o adorou. Só há salvação para a pessoa que reconhece a sua situação. Agora, o problema da humanidade hoje é que as pessoas querem ser felizes, querem viver uma vida feliz, mas não querem se submeter a Deus. Aquele homem, a primeira coisa que ele viu, quando ele viu Jesus, ele saiu correndo, ele se jogou de joelho aos pés do Senhor e o adorou. Eu pergunto para você: o que hoje tem te prendido? É uma droga? É uma mentira? É a bebida? É o cigarro? É a pornografia? Sexo ilícito? O que tem te prendido? Qual é a situação que tem prendido a sua alma e tem roubado de você a verdadeira felicidade? O que está te matando por dentro? Aquele homem reconheceu Jesus como sendo seu Senhor e Salvador. O Senhor Jesus libertou aquele homem daqueles demônios e falou assim: olha, vai. Jesus expulsou o demônio daquele homem. Aquele homem foi liberto. Só que o demônio entrou onde? Nos porcos. Agora você imagina para mim, olha aqui, pensa aqui comigo. Imagina que você é um empresário daquela região. Você tem 2.000 porcos para abate, para comércio, ok? Você é um empresário, você tem 2.000 porcos para poder vender para açougue, para poder fazer aí o comércio de carne. E aí você vê todo o seu lucro, todo o seu investimento saindo correndo pela campina e pulando tudo de morro abaixo, dentro da água e morrendo tudo. 2.000 porcos mortos em alguns minutos. Como é que você ficaria?
Você ficaria feliz, né? Glória a Deus, vou começar tudo do zero, vou vender marmitinha de novo. É isso? A grande maioria não, irmão. Nossa, misericórdia, Deus, agora o que eu vou fazer da minha vida? Foi o que aqueles homens pensaram. Mas por que Jesus permitiu um prejuízo tão grande desse para aqueles homens empresários daquela região? Porque aquela região era a terra de Manassés. Manassés é região das 12 tribos, e era proibido dentro das 12 tribos porcos. Era proibido. Então deixa eu dizer uma coisa para você, ó. Pega isso aqui agora. Se você não gravar nada do que eu falei até agora, grava isso que eu vou falar para você. O diabo entra pela brecha, Deus entra pela porta. Repita comigo assim: o diabo entra pela brecha, Deus entra pela porta. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, diz o Senhor, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele com... Ok? Então Jesus, ele entra pela porta. O diabo não. O diabo, ele entra pela brecha. Qual é a brecha? Pecado. Qual é o pecado, pastor? Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus, que te rouba de Deus. Aí tem gente que vai dizer: mas pastor, por que o diabo está... Não, pastor, o diabo está furioso comigo, pastor, ele está me atentando. Não. Não é porque você é crente, que você vai na igreja, que o diabo está furioso com você, não. Você acha que está furioso com o pessoal que está na rua também, não? Se fosse assim, tanta gente sem Cristo não morria. Sabe por que o diabo está furioso com a humanidade? Porque cada um de nós carregamos em nós o código genético do próprio Deus, a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Então quando o diabo, ele olha para mim, ele olha para você, ele vê a representação de Deus. Então ele quer destruir com isso, fazendo o quê? Com que a criação se afaste da sua origem. Se você tira a planta da terra, ela morre. Se você tira o peixe da água, ele morre. Porque tanto a planta como o peixe, eles nasceram daquilo ali, é a sua origem. E o homem veio de Deus. Deus criou o boneco da terra, mas soprou dentro do homem o fôlego da vida. Foi parte dele que entrou dentro do homem. Então toda vez que o homem se afasta de Deus, ele morre. Mas não morre instantaneamente de cair lá estribuchado no chão. Não é assim que acontece a morte. A morte, ela é espiritual. Você começa a negar o seu relacionamento com ele. Você começa a fazer coisas que antes você não queria. Você começa agora a mentir. Você começa a desejar mulheres que não são suas. Você começa a desejar homens que não são seus. Você começa agora a sentir desejo de fazer coisas que você não podia fazer até então. Você começa agora a viver uma vida pervertida. E você vai se desmoralizando. Você vai trazendo sobre você uma questão sabe, uma questão vergonhosa. Isso não é o que Deus criou para você ser. Deus criou para você viver a sua vida da melhor maneira nessa terra. Deus não criou o homem para sofrer. Deus criou o homem para poder viver e ter uma vida feliz. Mas qual é o problema? São as nossas escolhas. Porque aquilo que escolhemos determina para onde nós vamos caminhar. Se você teve as mesmas escolhas o ano passado que você está fazendo esse ano, você vai ter o mesmo resultado no final desse ano do que o ano passado. Mas tem gente que fala: mas pastor, eu quero mudar. Então faça escolhas diferentes. Tenha atitudes diferentes. Esse homem teve uma atitude, ele foi liberto. Agora ele pede Jesus: Jesus, deixa eu ter contigo. Eu quero ir com o Senhor. Deixa me dar uma vaguinha nesse barco aí. Deixa eu entrar aí. Deixa eu quero servir o Senhor. O que Jesus vira para ele e fala? Volta para a tua casa. Escuta isso. O maior ministério de um homem e de uma mulher não começa no púlpito, não começa em outdoors, começa dentro de casa. O ministério de um homem e de uma mulher começa dentro de casa. Você já viu aquele ditado que diz bem assim: santo de casa? Me ajuda, por favor. Santo de casa? Só se for o santo que você serve, porque o que eu sirvo faz milagre dentro de casa, irmão. Muda a minha casa. Agora, por que muitas pessoas... Por que esse ditado é um ditado demoníaco? Porque ele veio para falar para você que você nunca vai conseguir mudar a sua família. Você nunca vai conseguir mudar os seus amigos. Mas isso é mentira. Você consegue. A partir de que momento?
do posicionamento seu. Você entende isso? Quando você se posiciona em Cristo, as coisas acontecem na sua casa. Agora o problema é que as pessoas dentro da nossa casa conhecem as nossas falhas. E a gente não quer consertar falhas, né? A gente quer viver uma vida só no reteté, só cheio de poder. Ei, volta aonde caíste, arrependa-te, pratique as primeiras obras. Você está entendendo? Você tem que ser o mesmo dentro de casa que você é na rua. Tem gente, querido, que é educado ao extremo quando está com outras pessoas na rua, mas dentro de casa é um cavalo. Tem gente que só fala coisas lindas e românticas e bonitas na presença de pessoas, mas dentro de casa fala cada palavra feia. Agora eu te pergunto, você acha que Deus se agrada disso? Hoje nós andamos com uma máscara. Em nome de Jesus isso vai acabar. Amém? Irmão, isso aqui é chato, não é, irmão? Misericórdia. Isso aqui... E quando eu vou num lugar e eu esqueci a máscara em casa, aí não posso entrar. Meu Deus do céu. Gente, isso aqui, irmão, não é de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A pior máscara não é essa. A pior máscara é aquela que a pessoa é uma coisa aqui, ali é outra, ali é outra, aqui é outra, aqui é outra. Essa é a pior máscara. Quando está com os colegas é uma, quando está em casa é outra, e quando está na igreja é outra. Ei, está enganando a quem? Você é um só. A palavra de Deus fala assim que Deus conhece e vê o nosso coração. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Seja verdadeiro e você vai conseguir mudar toda a sua realidade que está à sua volta. E eu quero terminar dizendo para você, eu não vou ler o texto, mas se você seguir aí para o capítulo de número 7, a partir do verso de número 31, e depois ler o capítulo de número 8 até o versículo de número 10, você vai descobrir que Jesus então agora, ele vira para aquele homem, ele fala para ele assim, volta para no meio da tua família, no meio da tua parentela, cumpre lá o teu ministério. E diz no final do versículos aí que nós lemos, que ele voltou para a cidade de Decápolis, que é as 10 cidades, incluindo Gadara. Ele voltou para lá e começou a pregar o evangelho para a família dele. Ele começou a mostrar, olha só, imagine que hoje hoje vamos trazer para a nossa realidade, ele é um digital influente, ele é um YouTube, né? Ele é um digital influente, ele está aí na mídia, está aí na rede, e viveu uma vida totalmente imoral, totalmente depravada, mas agora ele volta para casa uma pessoa totalmente sã, curada e transformada. Antes ele vivia quase seminu, preso às vezes por corrente, todo sujo, barbudo, quem chegava perto ele avançava em cima. Agora aquele homem, ele está sentado, bem vestido, barba feita, conversando naturalmente. Aí as pessoas falam assim, mas você não era aquele endemoniado? Sim, eu era o endemoniado, até Jesus entrar na minha vida. Ele me transformou, ele me mudou, ele me restaurou, e ele pode fazer o mesmo com você. Você está entendendo isso? Porque Deus, ele tem poder para fazer infinitamente mais. E aí o que acontece? Jesus manda ele de volta. Alguns tempos depois, meses ou anos depois, Jesus volta à região de Decápolis. E ao chegar naquela região, Jesus cura uma pessoa que ela era surda e muda. E aí Jesus então agora ele começa ali a falar do reino dele. Chega uma multidão de mais de 3.000 pessoas. Aí eu te falo, quem é que pregou o evangelho para aquelas pessoas? Quem é que mudou aquela realidade? Uma cidade esquecida, Gadara, cidade de rejeição. Talvez você já foi rejeitado. Era lá que ele vivia, preso pelas circunstâncias da vida. Mas no dia que Jesus entrou e cruzou o caminho dele, ele mudou de vida. E o testemunho dele agora era outro. Eu era uma pessoa endemoniada, hoje eu sou uma pessoa liberta. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Que você possa chegar e dizer assim, olha, antes eu era dominado, eu falava mentira, eu brigava, eu respondia meu pai e minha mãe, eu mandava para lá e para cá, mas hoje não.
Hoje eu entendi quem eu sou em Deus. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Hoje eu falo bem do meu Pai. Hoje eu falo a verdade. Hoje eu me posiciono. Antes eu buscava sexo, eu buscava droga, eu buscava pornografia, eu buscava vida, eu buscava cocaína, eu buscava isso, eu buscava aquilo para ser feliz. Hoje eu busco a Jesus e sou extremamente feliz. As pessoas, quando elas olham essa diferença de pessoa, elas falam assim: olha, Deus existe, Jesus existe. E ele começou a pregar em 10 cidades, querido. 10 cidades agora vão ao encontro de Jesus. E Jesus faz a sua segunda multiplicação de pães e peixes. Ele pega ali 7 pães, ele pega o peixe, e ele então agora multiplica pães e peixe. E agora sabe o que acontece? Mais de 3.000 pessoas têm agora a palavra recebida, mudado. Sabe por quê? Porque um homem se deixou ser usado por Deus. Tem um grito ecoando sobre a terra. Esse grito não é audível, ele não é amplificado por um microfone. Tem um grito sobre a terra. A palavra de Deus diz assim: que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Deus está chamando você para ser diferente nesses dias. Eu queria te pedir, se você pudesse ficar de pé.